eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar beija-flor. Aqui nós temos o risco, tecido de sacaria colocado sobre uma tábua com cola permanente. Então nós vamos começar aqui pela asa do beija-flor. E nós vamos usar o branco, sépia, o violeta cobalto e o verde folha. Eu tenho aqui, ó, tenho 3 pincéis número 2, porque eu gosto de usar ele sequinho. Então eu começo com um, de repente eu lavo, daí eu pego o outro e assim a gente vai fazendo. Pratinho que a gente vai fazer bastante mistura. Nós vamos começar assim, ó, peguei uma pincelada de violeta cobalto e eu vou colocar aqui na ponta, ó, vou trazer um pouquinho, deixa esse serrilhado aqui porque é o lugar das peninhas. Descendo um pouquinho aqui. Vai ser uma mistura de cores, tá? Até mais ou menos aqui assim. Vou colocar esse e já vou aproveitar e aqui, ó, começar aqui perto do corpinho. Vou colocar um pouquinho do violeta aqui também. Você viu que nós temos espaços limitados, então deixa esses espaços, preserva. Até por aqui. Agora eu vou pegar, sem lavar o pincel, o verde folha. Vou colocar nessa área aqui. E eu já vou misturando esse verde folha com o violeta. Olha o efeito, ele vai ficar quase sépia. Tá vendo? Olha como é que vai ficar. Essa área aqui. Vai deixando o serrilhado. Ó, tô limpando o pincel pra dentro desse violeta. Agora eu vou pegar o sépia mesmo. Você viu que aqui a gente tem um espaço. Esse espaço aqui, ele vai ficar assim bem escurinho. Aqui, ó. Então eu já vou colocar o sépia, não vou fazer mistura. E essa área aqui, vou colocar o sépia também. Você vai me seguindo. Olha, eu não tô cobrindo totalmente o verde, tá? Aqui eu vou deixar um espaço clarinho ali, só pra eu saber onde que termina a penugem aqui. Olha como que tá ficando. Agora, eu já vou pegar um pouquinho do branco e vou colocar aqui em cima desse espaço. E vou esfumar pra lá, pra esquerda. Agora é hora de fazer a pena. Assim, ó. Agora eu vou pegar um pouco mais do branco. Eu vou fazer esse movimento. Olha, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Eu ponho a linha e dou uma disfarçada. Você viu que eu não cheguei até aqui. Ele some antes de chegar até nesse espaço clarinho aqui. Aqui também, ó, eu só tô limpando. Eu ponho a tinta e dou uma limpada no pincel. Aqui menor, né? Ó, coloquei os risquinhos. Agora eu vou passar o pincel em cima só pra dar uma limpada, para não ficar aquela linha muito forte. Esse espaço aqui, eu vou pegar um pouquinho do sépia. Você viu que eu não lavei o pincel até agora. Vou fazer assim, ó, uns pontinhos. Agora, eu vou preencher o resto com o verde folha. Também, fazendo manchinhas. Ó, pode subir um pouquinho em cima desse sépia ali, mas vai ficar assim bem irregular. A parte de cima aqui fica a linha.
Assim nós temos uma asa. Aqui a minha linha ficou muito forte, então eu vou pegar uma sujeirinha de sépia, ó, tiro o excesso e vou só fazer isso aqui, ó, vou fazer umas pontinhas, só para quebrar aquela linha. Agora eu vou fazer a outra asa, e essa vai ficar um pouquinho mais clara. Eu vou trabalhar mais com branco, já vou colocar assim, ó, um pouco de branco bem aqui, ó, pelo meio. Cresço aqui, e agora eu vou colocar o violeta. Aqui eu tenho que preservar esses dentinhos, tá? Vou esparramando o violeta em cima do branco, ele vai ficar mais suave. Vai puxando nesse sentido, tá? Que é o sentido da asa. Aqui eu já vou completar com o sépia, que aqui tá meio sombreado, o corpinho dele tá fazendo sombra. Cresço um pouquinho aqui, onde tem esse risco, tá vendo? Eu vou deixar escurinho também. Aí agora eu venho puxando esse sépia. Eu não quero preencher de sépia, só que aqui a base vai ficar mais escurinha. Como aqui eu já tenho branco com violeta, então ele não vai ficar muito escuro aqui, ele vem clareando. Mas eu venho trabalhando assim, ó, no sentido da pena. Aqui vai sumindo. Aqui também, ó, vem sumindo. A tinta deve estar úmida, então é só você passar o pincel 2, 3 vezes em cima, que ele vai sumir e vai ficar meio manchadinho, assim. Agora eu lavo meu pincel, eu vou colocar também aqui, ó, pertinho do corpo, vou pôr o sépia, depois vou fazer assim, umas manchinhas, tá vendo? Manchinhas com o sépia. Não coloque muito, porque isso é uma base para você colocar o verde folha. Como a gente fez do outro lado. Essa parte aqui, ó, você não deve misturar. Não. Aqui você coloca a tinta e não mexe. Tem que ficar bem regularzinho, assim, bem tortinho. Bom, até por aqui. Vou trazer esse verde. Não cheguei, então vou chegar essa tinta aqui, ó. Que é mais clarinho. Agora com bem pouquinho branco. Aqui, ó, não saio dali e nem daqui. É assim, ó, pra cá e pra lá. Ó. Só pra marcar algumas peninhas. Pouca tinta. Aqui vai diminuindo. Aqui é o espaço onde fica maior. E daí aqui ele vai sumir dentro da cor que já tá lá. Agora nós vamos fazer a cauda. Eu começo preenchendo esse lado aqui de violeta. A partir do meio aqui, eu já começo a misturar o violeta e o sépia. Eu vou pegando os dois. Pronto, agora eu vou lavar o meu pincel. Eu vou usar um pouquinho do preto, ó, bem pouquinho, aqui. Dá uma puxada assim. Vou usar um pouquinho aqui.
Aqui fica linha, pode pôr bastante, daí vem limpando o teu pincel. Pronto, lavamos. Eu preciso que aqui dê uma secadinha pra gente puxar a pena. Então, enquanto isso, nós vamos fazer aqui o corpinho dele. Você vai usar o branco, vamos preencher de branco. Vai aparecer esses risquinhos ali, aqui você tem a patinha. Se não aparecer, você tem o teu risco, que você pode se localizar. Até aqui, ó, eu tenho essas linhas, daí eu vou preservar. Tá, agora, vou pegar uma pinceladinha de sépia, sem lavar o pincel, tá? Coloquei aqui no pratinho e eu vou fazer, aqui tem as patinhas, mas a gente coloca depois. Agora, nós vamos fazer essa parte do corpinho. Aqui tem um risco também, que é onde vai o verdinho, depois. Agora, eu vou fazer assim, ó. Eu tô fazendo esse movimento, não é uma pincelada estática, é uma pincelada que dá uma puxadinha. Então, eu vou fazer isso aqui, toda essa parte do corpinho. Ele vai parecer crespinho. Aproveita e faça aqui, ó, a linha. Aqui da barriguinha dele, deixa um pouquinho mais escurinho, assim, que daí a gente já marca a barriguinha. Aqui também tem um pedacinho ali, ó, de costa. Pronto. Essa parte aqui de cima da cabeça, eu vou misturar branco com um pouquinho desse sépia. Eu vou deixar uma cor bem mais clarinha, mas não chega a ser um marfim. Eu vou preencher só para fazer uma base. Agora eu lavo o pincel e eu vou colocar o verde. Também com pinceladinhas. O verde tá meio durinho. Vou colocar com pinceladinhas. Então, aqui, ó, em cima na cabeça. Aqui nessa parte. Até aqui, esse pedacinho embaixo do bico. Tem uma camadinha em cima do olho. Quando chega aqui, a gente tem isso aqui, ó. Lembra daquele risquinho que tem lá no teu desenho? Assim. Aqui ele desce um pouquinho. Agora eu vou trabalhar com um pouquinho do roxo. Um pouquinho do roxo. Algumas pinceladinhas aqui. Aqui nessa parte de trás da cabeça. Daí você dá uma entradinha. Vou preencher aqui atrás do olho. Um pouquinho aqui. Sem lavar meu pincel, eu vou pegar um pouquinho do preto. Um pontinho aqui. Aqui, assim, a gente tem, ó, como se fosse um cinturão. Aqui em cima desse roxo, fazendo o contorno da cabeça. E aqui nessa parte, eu não vou colocar em cima, eu vou colocar aqui por trás. Vou sair com um pouquinho do preto aqui. E aqui também, ó, o final aqui dele. Com o pincel 0, eu vou colocar preto nessa área aqui, em volta do olho. Aqui dentro do olho também é preto, só que eu vou colocar a bolinha, deixei um espaço, porque
temos que trabalhar com o branco um pontinho no meio. E aqui, ó, a gente faz um círculo que não precisa ser completo, tá? Aqui também tem um pouquinho de branco. Tá, ficou bem arregalado o olho. Limpei meu pincel e eu vou terminar de preencher esse bico com preto. Vai ser isso aqui, ó, a parte de cima inteira e embaixo sai daqui. Essa parte verde não vai preto. Ele não é muito fininho, apesar de ser com pincel 0. Agora, com uma pinceladinha de branco saindo daqui, olha, a gente vem trazendo esse branco até onde conseguir trazer a tinta. O meu veio até aqui. Aqui eu vou consertar porque sujou muito de branco. E em cima fica a metade é mais escurinha. Eu vou pegar um pouquinho desse verdinho, porque aqui é como se tivesse um cabelo assim, ó. São peninhas pequenas em cima do olho, verdinhas. Vou arrumar com o pincel 0, vou usar o sépia aqui. Ficou meio crespo. E não tem essa entrada, que ele fica assim mais retinho. E agora nós vamos fazer as penas da cauda. Então, você pode... Agora eu tô usando o azul celeste. Com um pincelzinho duro. E eu vou fazer assim, ó. Eu coloco ali e dou uma puxada. Vai ficar assim meio arranhado. Tá? Usei o pincel nessa posição. Agora, eu vou usar o pincel nessa posição. Para continuar aqui. O ideal é que fique linha, tá? Eu vou esperar secar mais um pouquinho, que essa parte aqui eu ainda vou deixar mais clara. Enquanto isso, nós vamos colocar as patinhas. Nós vamos usar primeiro pincel 0 com sépia. Vai ficar nessa altura aqui. São 2 risquinhos assim, ó, curvos. Pra cá e pra lá. Em cima desse sépia, você pode pôr um branquinho assim, ó, só pra dar uma realçada, ó. Essa parte aqui fica guardando pra gente colocar daqui a pouco. Agora, nós vamos para as flores. Eu vou passar clareador, você pode pôr diluente se você quiser, pode trabalhar sem também se quiser. Aqui nos 2 botões de cima. Preenchi os 2 botõezinhos, agora eu vou dar assim uma pincelada de branco no meio. Agora eu tô usando o pincel número 6. Vou fazer é quase um contorno, mas é um contorno esfumaçado com azul hortênsia. Assim, bem leve. Agora eu vou pegar o pincel 2 de novo e eu vou fazer com azul caribe. Uma sombra um pouquinho mais acentuada. E essa sombra não deve cobrir o azul hortênsia. Aqui, ó, eu vou dar uma puxada, vou esfumaçar. Uma área um pouquinho maior. Vou pegar um pouquinho do branco e vou fazer isso aqui, ó, esse corte. Tá vendo? Saio do contorno e entro para fazer uma luz. Para dar aquela torcidinha. Vou deixar aqui o biquinho um pouquinho mais acentuado. Tá, nesse daqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou deixar alguns lugares um pouquinho mais acentuado. E alguns lugares um pouquinho mais claros.
Agora eu vou passar o clareador aqui nessa folha. Clareador. Eu vou colocar uma pincelada de branco aqui também. Olha, tô espalhando sem preencher. Coloco a tinta e levo a tinta assim, ó, quase até a borda. Eu vou limpando o pincel. Agora eu vou misturar uma pincelada de amarelo bebê, uma pincelada de azul hortênsia. Se você colocar em proporções iguais, vai ficar um verde assim, quase como verde glacial. Só que mistura é bem legal, porque a gente tem um trabalho único quando você faz mistura de cores. Aqui na parte de cima, ó, vou chegar bem na bordinha. Aqui para baixo eu deixei mais espaço. Eu vou usar um pouquinho do verde oliva com o azul hortênsia. Olha aqui a mistura. Ele vai dar uma clareada e eu vou preencher o restante dessa folha. E eu vou limpando o pincel aqui pra dentro. Pode ficar manchadinho, não tem problema. Aqui a gente preencheu a borda. Então, é só um pouquinho de tinta, ó, só o pincel sujinho. E agora eu vou pegar mais verde oliva. Mais puro. Aqui tá o cabinho, ó, então eu vou puxar, tá vendo, ó, no meio, puxei. Agora, eu vou fazer isso aqui. Eu vou puxar pra lá, assim, algumas ranhuras. Um pouquinho mais do verde oliva, eu vou colocar nessa área de cá e vou puxar pra dentro. Olha, algumas ranhuras. Você viu que eu não cheguei ali, ficou um espaço claro. Deixar um pouquinho mais acentuado aqui. E aqui vai parecer um restinho também. A gente finaliza essa folha com um pouquinho do branco. Não precisa muito, mas você pode colocar, olha, depois você puxa. Você viu que tem um intervalo, tem escuro, intervalo com claro, escuro, claro. Puxe na área clara. Olha como que vai ficando. Isso vai realçar a área de luz. E aqui, eu não vou colocar ali na borda, eu vou colocar assim, ó, uma pincelada no meio só, dessa área clara também. Pronto, só até aqui. A folha de baixo eu vou proceder da mesma forma. Terminei de passar clareador na flor e nós vamos fazer assim. Aqui no miolinho nós vamos colocar o amarelo bebê. Você coloca aqui e puxa para fora. Tá vendo? Passa um pouquinho da metade. Aí você lava o pincel, que eu tô usando o número 6. Aí você vai colocar o branco aqui nessa parte que é do miolo. Você vai colocar o branco aqui em volta, ó. Aí você vai fazer assim, pra dentro e pra fora. Tá vendo? O branco vai invadir o amarelo e vai ficar assim todo riscadinho. Aí você já pega o branco e já põe aqui, ó, no meio da parte da corola. E um pouquinho aqui, ó, no meio também. E agora, com o azul hortênsia, você vai fazer toda essa volta. Assim, você põe a tinta e dá uma puxadinha para cima do branco.
Onde tiver esses risquinhos, você dá uma puxadinha assim um pouquinho maior. Ó, vai preenchendo bem direitinho aqui. E onde tiver o risquinho, preenche um pouquinho mais. Quando chegar nessa área, você vai fazer a mesma coisa. Aqui, ó, você vai preencher direitinho. Aqui a gente tem uma linha, você vai deixar o risco escurinho. Aqui também vai ficar escurinho. Você vai puxando para fora. Nesse sentido. Aqui, essa parte você vai contornar com azulzinho. O branquinho vai ficar ali. Aqui você vai contornar com azulzinho. Aqui vai se encontrar a princípio. Depois a gente separa. Ó. Vai dando esfumaçada assim pra dentro. E agora eu troco de pincel. Eu pego pequenininho de novo, número 2. E com azul Caribe eu vou fazer aquela segunda sombra. Primeiro, eu vou fazer aqui, ó, no copinho. Um pouquinho ali e um pouquinho aqui embaixo. Nem precisa dos lados. Agora eu vou fazer aqui, essa área aqui, um pouquinho puxado pro lado, para deixar aquele risquinho ali. No seu risco, você pode acompanhar se apagou do seu desenho. Aqui eu vou colocando assim, ó, não precisa colocar inteiro, não precisa fazer toda a volta. Aqui também, ó, coloco bem em cima do risco. Onde tem esse risquinho, dá a puxadinha. Mas fica bem mais claro, porque dentro dela ela é mais clarinha. Esse azul você só pode puxar ele em cima do branco. Toma cuidado para ele não encontrar o amarelo, porque se encontrar, vai ficar verde a tua flor. Bom, você viu que eu já fiz essa folha aqui, da mesma forma daquela. Agora, essas partezinhas aqui, que são as sépalas, a gente vai trabalhar com um verde oliva misturadinho com o azul hortênsia. Aqui, especificamente, que tá por cima do outro, eu vou colocar um pouquinho do branco para fazer a separação. Olha, ali, aqui do ladinho, aqui a gente tem uma e aqui a gente tem duas. Então, são 4 sépalas. Aqui em cima também já vou fazer das duas de lá, que vai ficar igual. O cabinho também vou fazer com essa misturinha do verde oliva com o azul hortênsia. Eu tô usando um pincel número 2, não tô usando o 0, porque não precisa ficar muito fininho. Trabalho com a tinta na ponta do pincel e o pincel bem de pé. Aqui, olha, eu coloquei o cabinho da flor e nesse cabinho eu vou passar um pouquinho do branco em cima. Não precisa fazer em cima totalmente, pode fazer do ladinho. Se quiser fazer com pincel 0, até pode. Só para mostrar que ele tá aqui, porque ficou da mesma cor da folha, tá? Então, ficou assim. Agora, com o pincel 0 e com o verde oliva, você pode pôr uma gotinha de água para deixar mais leve. Você vai fazer essa ranhura da folha. Ó, é o acabamento. Aqui no meio, realça, então, aqui as ranhuras de baixo para cima. Aqui a gente tem o contorno, que é um contorno assim meio falhadinho. Aqui também tem algumas ranhuras.
Depois, ó, sujeirinha de branco no pincel. Só vou marcar aqui o meio. Aqui descendo um pouquinho pro cabinho. Tá, vou fazer esse acabamento aqui na outra folha também. Para finalizar, a gente vai colocar azul hortênsia aqui, ó, na cauda. Azul hortênsia, eu falei? Azul Caribe. Deixando assim bastante tinta. Fazendo risquinho só desse lado aqui. Se o teu juntou assim que nem o meu, cobriu tudo, então você pega o teu violeta, você põe aqui, ó, e você pode dividir as peninhas. Olha o que eu tô fazendo. Assim. Agora a gente deixa secar para fazer o fundo. Pintura totalmente seca. Com o meu borrifador, eu vou umedecer todo o fundo. Pronto. Passo a mão em cima para poder espalhar bem essa água. Minha mão ficou brilhante, então tem que usar um paninho para tirar o excesso. E agora eu vou fazer um fundo com... Eu vou usar as cores que nós usamos aqui, o azul hortênsia e o amarelo bebê. Eu vou começar com o azul hortênsia, tô usando uma brochinha. Tiro totalmente o excesso de tinta. Aí eu vou fazer toda a volta com esse azul hortênsia. Você pode usar a cor clarinha que você tiver. Se não tiver um tom bem suave, misture um pouquinho do branco. Olha como vai ficando suave. Porque eu tô usando pouquinha tinta e porque o tecido está úmido. É um fundo rápido. Quando eu tiro totalmente a tinta aqui no pratinho, eu posso até passar um pouquinho por cima da pintura, olha, tá vendo aqui? Que não vai fazer diferença nenhuma. E outra coisa, eu não tô fazendo isso, eu tô começando do cantinho e vou limpando pra fora, mas não fazendo assim, não, assim, redondinho. Pronto com essa parte, eu não vou lavar o meu pincel, já vou pegar um pouquinho do amarelo. Esse amarelo eu vou colocar aqui, ó, mais próximo da flor e vou fazer umas manchinhas. Em cima do azul vai ficar levemente esverdeado. Trabalho concluído, espero que vocês tenham gostado do meu beija-flor. Espero que tenham gostado desse desenho e esse risco você já encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até o próximo!